Fiz um mestrado na administração, outro em comércio internacional na HEC em Montreal. Fiz um doutorado na administração na UIB, fiz outro na economia na França, tenho 3 pós-docs. E sou idealizadora do Projeto Glória. Sou também embaixadora do e-Américas, um programa do Departamento de Estado americano. E sou embaixadora no Brasil da WeDo, Women's Entrepreneurship Day Organization, uma ONG que está em 145 países. Sou mãe de 2 homenzinhos sensacionais e sou super bem casada com o Guga, que de novo eu vou falar isso, falei na outra live, se ele não estiver assistindo, ele vai dormir na varanda. Maravilha. Cris, o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre as 2 pandemias, né, que têm crescido no Brasil e no mundo, que é um tema muito delicado, muito triste, que é a violência contra a mulher e o aumento da violência contra a mulher nesse momento do Covid, né? Queria que você falasse um pouco como é que está a situação, né, em que a mulher está cada vez mais junto do seu agressor, né, com um contato mais intenso com o seu agressor. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Ju, é um momento difícil da gente se reentender. É um momento bem difícil agora. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro, nós estamos vivendo uma pandemia do Covid, mas a pandemia da violência contra mulheres e meninas já existia antes. Isso, no Instagram. Travou? Voltou? Voltou? Desculpa, gente, conexão. Mas é importante a gente dizer o seguinte, nós estamos vivendo hoje uma pandemia do Covid, mas antes disso a gente já vivia uma outra pandemia, que era a violência contra mulheres e meninas. O Brasil, a cada 2 segundos, uma mulher sofre violência. A cada 2 minutos, existe uma Maria da Penha. A cada 9 minutos, uma menina é estuprada. E a cada 2 horas, uma mulher é morta. Então, essa pandemia já é uma anterior, já é algo que nós batalhamos muito para repensar isso. Afinal de contas, lembrem-se, meninos, nós somos as mães de vocês, nós somos as namoradas, as melhores amigas, e realmente a metade da população. Então, se a gente acaba e termina com a metade da população, o mundo vai ser burro. No momento de Covid, isso obviamente piorou, porque ações anteriores não tinham sido pensadas, principalmente na parte educacional, e essas pessoas estão ao lado do agressor 24 horas. Lembrando que muitas vezes esse agressor foi demitido, não é justificativa para absolutamente nada, mas esse agressor está bebendo mais, esse agressor está com uma série de questões e ele desconta na mulher que está ao lado dentro de casa. Então, esse número tem subido de violência contra mulheres e meninas absurdamente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. China vem mostrando números, Inglaterra, Europa como um todo, Estados Unidos. Então, isso realmente tem nos preocupado freneticamente. E fala um pouco também, assim, o que está sendo... Porque os dados sobre a violência contra a mulher têm se aumentado, mas não quer dizer que antes a violência era baixa, né? Mas justamente está se dando valor. Antes, inclusive, estava na lei que o homem, se achasse necessário, ele poderia castigar a sua esposa, né? Então, é um processo... A gente não pode esquecer que tem países que a mulher sequer tem voz. Tem países que a mulher não vota. Década de 40, final da década de 40, que a mulher começou a votar no Brasil. Então, tem países que a mulher pôde dirigir agora, o ano passado. Né? A gente tem que entender que existem diferenças culturais enormes e impactos dentro dessa cultura. E lembrando mais uma vez, assim, eu sou uma ativista, é importante que a gente entenda a importância da mulher no papel no mundo para desenvolvimentos sustentáveis. Né? Eu participo de um programa do Departamento de Estado americano chamado e-Américas, que trabalha com mulheres, empoderamento de mulheres no mundo, não porque somos vítimas, mas porque justamente 75% da predição de consumo no mundo é feito por mulher. Então, dentro de casa, somos nós que compramos a roupa para as meninas, somos nós que falamos, somos as intenções de compra no supermercado, somos nós que compramos os alimentos, e sabe-se pelo Banco Mundial, estudos mostram que nos últimos 10 anos, onde uma mulher ganha de um programa social versus onde um homem ganha, a criança aumenta 3 vezes mais de quilo aonde a mulher ganha do que onde um homem ganha.
Então, se a gente pensar em desenvolvimento sustentável, é fundamental que a gente olhe para a desigualdade de gênero. Isso, número um, sem nem pensar na violência. Fora isso, sim, talvez a pandemia tenha nos mostrado, né? Quantas mulheres estão na linha de frente? Quantas mulheres são enfermeiras? Quantas mulheres são médicas? Quantas mulheres são cientistas? Isso só gera mais inteligência e combate a um outro problema muito maior, que é o genético, ou é o de vírus, é aquele que a humanidade não tem como dizer não. E a violência não tem como dizer não. Então, eu inicio dizendo que pensar na violência de gênero é um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, por quê? Porque é o único formato. Acabou? E agora? A última frase só. Pensar em desenvolvimento sustentável, que a ONU já traz isso com uma questão de gênero, que é o 5, isso já mostra que é a única forma de pensarmos realmente em sermos existentes por mais tempo. Porque senão, como é que a gente faz? A gente diminui a inteligência pela metade, a gente continua matando por autofagia homens pelos próprios braços. Quer dizer, e a gente está perdendo a guerra para um vírus, e a gente está perdendo a guerra para a falta de educação, para a falta de saúde, para a falta de suporte. Então, eu acho que realmente a gente precisa aí dar as mãos, literalmente, e entender se somos homens, as nossas mães, as nossas melhores amigas, as nossas filhas, e se somos mulheres, dar a mão com sororidade e pensarmos que a gente pode mudar o mundo. Muito legal, Cris. A gente fala muito por aqui sobre o silêncio, né? Como o silêncio, a perpetuação do silêncio da não voz da mulher, ele é uma grande arma, né? Que faz com que muitas mulheres não tenham a coragem, né, de expressar uma violência. E a violência contra a mulher é um lugar muito sensível também, né? Que geralmente é o parceiro dela, é uma pessoa muito próxima, né, que comete essa violência. Sim. E aí, 53% é dentro de casa. Também para essa mulher tomar essa decisão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Ju, 53% a 57% no Brasil, em média, variou de um ano para outro aí, da violência acontece dentro de casa. Pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu marido. Por pessoas que teoricamente teriam que estar te apoiando. Isso já é um baque absurdo, porque significa realmente que ela não tem saída, não tem como fazer. Vamos pensar em algumas frentes. Por exemplo, mulheres que tiveram crianças com alguma deficiência, microcefalia, por exemplo. Como é que elas saem de casa para trabalhar? Como é que com isso elas têm ganho para poder pagar o arroz e o feijão dentro de casa? Então elas preferem se submeter a esses maridos com violência do que deixar os seus filhos morrerem de fome. E aí não tem realmente estrutura de sobrevivência, né, para ela. De sobrevivência. E aí vem outra questão que é mais anterior, que é a questão da culpa. Nós aprendemos ao longo do tempo que aquilo era culpa nossa. Então, se eu apanhasse, o que eu tinha feito? Se eu fosse estuprada porque eu estava com a roupa curta, qual era a minha responsabilidade? Ou se alguém gritasse comigo na rua, o que eu tinha feito? Então, muitas vezes, a questão do silêncio é uma própria não aceitação da sua identidade social. Quem sou eu? Eu não represento nada. Então, se eu for contra essa pessoa, eu vou ter mais um problema. Eu estava conversando outro dia. Interessante, não, triste, né? Como muitas vezes essa culpa cai sobre a mulher, né? Ela sempre. Se ela é violentada, o que ela fez, né? Quando cai sobre o homem? A minha pergunta é, com todo respeito a todas as questões, mas se agora uma pessoa muito conhecida na mídia, homem, for incluído numa questão de assédio sexual, o quanto a gente se pergunta se realmente aquilo foi responsabilidade dele ou o que a pessoa, a mulher, queria frente àquilo. Independente de fazer julgamento de valor, o quanto realmente a gente entende a credibilidade de uma mulher frente àquilo, ou quantas vezes a gente pergunta, tá, mas o que aconteceu mesmo naquele negócio? Você estava num funk, por que mesmo para a pessoa te violentar? Você estava andando na rua à noite essa hora, por quê? E também a culpa que a mulher sente, né?
de denunciar, né? Ela acha que vai acabar com a vida, né, do homem, acabar com a reputação, mas muitas vezes esse homem vai acabar realmente com a vida dela, né? Literalmente. E mais do que isso, sabe, Ju, existe uma questão maternal também, natural. A gente acha que a gente vai conseguir mudar a vida daquela pessoa. A gente acredita que com um pouco de conversa ou sendo uma psicóloga, sem ser psicóloga, com todo o respeito à área, eu sou psicóloga de formação, mas eu vou conseguir mudar o jeito dele ser. Isso não é uma realidade. A gente tem que lembrar que isso Síndrome de Bela e a Fera, o nosso né? papel. Exatamente. Exatamente. Então, isso bate muito. Então, é o pai do meu filho, é o namorado que eu escolhi, é quem a minha família adora, enfim. E aí vem todas essas metáforas que a gente acaba engolindo para socialmente não gerar mais um fracasso. E tem um ciclo vicioso, né? Dentro de um relacionamento abusivo, né? Que é extremamente romantizado. Sobre as Sempre, rosas. Ju. Inclusive tem uma questão que a gente chama que são os níveis de violência. E o padrão de comportamento, ele se manifesta dentro do mesmo processo. Então você tem um passo a passo do ritmo da violência, do comportamento da violência, que ela vai aumentando e ela vai crescendo, porque ele vai tomando confiança dentro daquilo. Então, sim, o padrão de comportamento. Os primeiros sintomas, assim, de um relacionamento abusivo e violento, mesmo psicológico. Você sabe que hoje eu te diria com uma outra pergunta. Porque assim, eu acho que a violência é muito clara. Você sabe que você sofreu uma violência. Eu acho que a pergunta tem que ser outra. O que é uma relação natural? O que é uma relação saudável? Seja dentro do trabalho, seja dentro de casa, o que quer que seja. Inclusive, estou vendo que aqui a Kari colocou a questão da dependência emocional, isso faz total sentido. Né? A gente acredita e permanece em relações porque a gente não acredita que se a gente largar aquela pessoa, vai ter outra que te queira, como se eu precisasse de alguém que me quisesse. Então, eu acho que vale muito a pena para nós mulheres, ou gênero feminino, começar pelo contrário. O que é uma relação legal? O que é a comunicação não violenta? O que é um trabalho não violento? Um barulho de moto. Sem problema. O que é o contrário, sabe? Porque, assim, é claro pra gente o que é a violência, mas não é claro pra gente o que é a não violência. Então, hoje, com muitos estudos e com muitos trabalhos, eu diria que a gente tem que começar pelo contrário. Assim, o que é para você uma relação saudável? O que você conseguiria manter e que seria agradável? Seja numa amizade, seja numa relação amorosa, seja num trabalho. E a partir disso, construir o que é a não violência. Porque, sabe, sim, tomar um empurrão na rua, um assovio ou uma cantada grosseira, isso é uma violência? Claro que é. Dizer que você não vai conseguir nunca mais ninguém, que você é uma porcaria, é uma violência? É. Dizer que você é burra ou tirar o seu dinheiro é uma violência? É. Abusar sexualmente, tocar nas suas partes íntimas, pegar em você, isso é uma violência? É. Um tapa? É. Mas cada vez mais eu sei que nós mulheres sabemos o que é a violência. A gente só não tem coragem e não sabe o que fazer frente a uma violência. Então, talvez seja isso que a gente tem que pensar. Sim, maravilhoso. Cris, e eu queria que você falasse do Projeto Glória. É a minha neném. Chegar a menina dos olhos. É a menina dos olhos que eu mexo que ter uma chefe robô é qualquer coisa, viu? Porque no século XXI, você ter uma robozinha que manda na sua vida é qualquer coisa, é sensacional. Antes de mais nada, assim, a Glória, quem quiser procurar nas redes sociais, eu sou a Glória, o site eusouagloria.com.br ou gloriainstitute.org. Ela é uma inteligência artificial que ela vem para tangibilizar a causa feminina. Ou seja, ela é uma robozinha que vem para acabar com a violência contra mulheres e meninas. Já ouvi 1000 críticas, Ju, de dizer o seguinte: você fala a palavra acabar com a violência. O meu sonho é esse. É acabar com a violência contra mulheres e meninas. Se eu vou conseguir nessa vida, se outras pessoas vão fazer a continuidade do Instituto Glória, eu não sei. Mas o meu sonho hoje, o meu propósito de existência é acabar com a violência contra mulheres e meninas. E para isso, dentro do Instituto, a gente acredita em 5 frentes. Uma delas
é a educação. Então, a gente tem um projeto que até você faz parte, que isso para mim é um grande orgulho, mas tem tantos outros meninos incríveis, meninos e meninas, que a gente trabalha com STEAM Power for Girls, que é um projeto em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que a gente está formando meninas ao longo de um ano para serem cientistas, meninas que estão em condição de vulnerabilidade, escolas públicas, com todos os processos aí de não, e elas estão aprendendo robótica, Python e tantas outras coisas. Inclusive, sua palestrante da semana passada, a Dani, é uma grande parceira, uma grande amiga. Se ela estiver aqui, amo muito. Mas, enfim, isso é um projeto dentro da frente de educação. A gente tem um projeto na área de saúde. Então, existe até o Instagram, Rede Convida, que a gente criou logo 2 dias depois que saiu a lei que permitiu teleatendimento de saúde no Brasil com essa pandemia do Covid, e a gente criou isso. Então, hoje a gente faz atendimento médico, psicológico, de enfermaria, de toda a área de saúde, para asilos, orfanato, socioeducativo. Começamos essa semana com o socioeducativo, levando saúde para condições de vulnerabilidade extrema, não só para o Covid, mas tantas outras frentes, enquanto um asilo, esse velhinho tem diabetes e ele precisa continuar o tratamento e não pode ir para o hospital. E com isso impactar políticas públicas para que a gente diminua valores, enfim. A gente tem na parte de segurança. Então, a gente está começando a trabalhar com mapas a partir de geolocalização, para que as mulheres possam dizer violências que elas sofreram e botar marcadores, é uma rua mal iluminada, ou foi dentro da minha casa, ou foi perto do meu trabalho, enfim, para a gente começar a mapear isso. E também a questão de um botão de pânico que você toque e tenha anjos aí, que não necessariamente sejam policiais ou médicos, enfim, mas seja sua melhor amiga, sua vizinha, tal. A gente tem a parte de empreendedorismo. Então, eu tive agora aceite num projeto do CNPq Universal. A gente está desenvolvendo um jogo de empreendedorismo, de business, para montar crianças, enfim, adolescentes, desculpa, de escolas públicas, montaram seu plano de negócios a partir de uma gamificação através da Glória. Mas a gente também tem outros, que é a educação, por exemplo, financeira para mulheres semi-alfabetizadas, entre outros. A gente tem um de acesso à justiça, então é o quinto dedinho, que é o de acesso à justiça, que a gente trabalha com advogadas, juízas, promotoras, entendendo os dados e entendendo, por exemplo, como a Maria da Penha impacta, o que eu tenho que fazer se eu sofri alguma violência, aonde eu corro primeiro, o que eu faço, o que eu não faço, enfim, trazendo aí a parte de direito mais próxima da sociedade. Então, são essas 5 frentes que a gente atua no Instituto. E como pilares tecnológicos, a Glória ela tem 3 frentes. O grande coração dela, que meu grande parceiro, inclusive, é meu marido, que você conhece bem, é o Guga, que trabalha, CEO é dono de uma empresa. A parte de tecnologia, que é focada em 3 pilares, isso, meu grande parceiro, meu marido, com a Cubo Tecnologia, uma empresa de tecnologia aqui de Brasília, que trabalha com a parte de mineração de dados, que é um grande coração da Glória, ou seja, entender a mineração de dados, entender a narrativa completa dessas mulheres, entender o que elas sofrem, como elas entendem o processo de violência. A gente tem uma parte de inteligência artificial e, por fim, a gente tem toda uma parte de blockchain para uma questão de segurança. Então, isso tecnologicamente é a Glória. Convido para quem quiser conhecer vídeos em uma série de frentes. A gente está entrando em vários países e a ideia, ele já nasceu um país. Da Glória hoje. 197 países. A gente está entrando e o nosso trabalho tem sido esse. Ainda não é assim hoje, por uma questão financeira, burocrática e Covid, que veio aí parando algumas frentes, mas você sabe disso melhor do que eu e, enfim, trabalhar com um projeto escalonado, grande, ou trabalhar com um projeto pequenininho para a sua comunidade, ele, entre aspas, dá o mesmo trabalho. Os recursos são diferentes, enfim, mas o projeto em si, o escopo, o corpo daquilo, ele dá o mesmo trabalho. Então, a minha escolha sempre foi nascer internacional e nascer com grande escala. Porque a violência, Ju, ela acontece aqui no Brasil, mas ela acontece muito na Inglaterra, acontece muito na China, ela acontece muito na Alemanha, ela acontece muito nos Estados Unidos. Ela é transversal, brancos, negras, enfim. Obviamente que negras sofrem mais, mas brancas também sofrem muito. Ricas, não ricas, pobres, com escolaridade, sem escolaridade, é transversal.
não tem um modelo, uma predição para a questão da violência. E isso também é conectado com o vírus, né? Assim, ele Aí mais. as classes, né? Eu fiz um Mais. trabalho no ensino médio que falava sobre a violência contra a mulher e aí falava justamente que isso, assim, que atinge todas as classes. Tem algumas fases que é mais fácil de escutar, né? Que o seu vizinho está a uma parede ali de distância, e tem outras fases que a mulher caiu da escada e depois no outro dia está isso. maquiada. Se vocês estão vendo essa propaganda, ela me representa muito nesse sentido de entendimento, assim, quantas desculpas a gente ainda precisa dizer para que a gente seja aceita socialmente e as pessoas não entendam o processo de violência que tem por trás. Isso para mim é terrível, porque é uma violência silenciosa. Então eu sofro sozinha, porque se eu contar para alguém, não só eu estou trazendo mais um problema para essa pessoa, como pode ser que ela não acredite em mim. Você foi assediada no meu trabalho? Estava falando sobre a mulher, né? Exatamente. E isso é tão enraizado, né? Que grandes artistas de Hollywood sofreram tipos de violência e não tiveram coragem de assumir isso, de falar sobre isso. E aí, esse efeito cascata, eu acho muito importante, voltando àquela questão da voz da mulher, né? Que quando uma fala, a outra vê que ela pode também, né? É isso. Pode ver que isso. é possível. Isso se chama representatividade. Seja no lado positivo, então eu vejo que uma médica negra pode ser médica e não uma outra profissão, como eu também vejo que aquela mulher que está falando sobre violência, que estão entendendo e estão acreditando nela, também podem acreditar em mim. Então, a gente tem uma grande força, é nos unirmos. E veja, quem está te falando isso é mãe de 2 homens incríveis e casada com um super marido. Eu não tenho a menor questão com o gênero masculino, eu acho incrível ter apoio. Nos meus projetos todos, assim, eu tenho uma boa porcentagem de homens trabalhando, porque eu quero entender o que eles têm para me dizer. Eu quero entender o que eles sentem. Como é que eles foram criados, como é que é o processo educacional, como é que isso muda. Mas a voz é nossa. A palavra final é nossa. Oi? Travou. Exatamente. A palavra final é nossa, Ju, porque agora é o momento, a mulher foi calada há muitos anos. Nós não falávamos, nós não tínhamos voz, não sabiam o que nós tínhamos a dizer. E agora, então, é preciso nos escutar, porque isso gera inteligência. Isso gera inteligência mundial, nacional. Então, é muito importante. Sim, e é escalável, né? E eu vejo também a importância de ouvir, né? Da outra parte, escutar. Porque muitas vezes a mulher só foi como se diz, principalmente no cinema, assim, uma figura para aumentar a masculinidade de um homem, né? Então ela era fragilizada e falava que ele era um máximo, mas ela não mostrava tanto a sua voz. Tem uma pesquisa falando sobre a porcentagem da voz feminina no cinema, é baixíssima, assim, eu não lembro o dado, mas eu acho que em torno de 10%, assim, que a mulher realmente está falando. Você sabe que teve Olha, a Emanuele falou que é advogada e quer participar. Fala com a gente, viu, Emanuele? Pode mandar. Você sabe, Ju, que teve, inclusive, uma questão de quantas mulheres diretoras, eu não sei se você viu que isso no início do ano foi um bafafá danado, quantas mulheres diretoras em Hollywood tiveram, né? De novo, gente, eu sou mega apoiadora de homens, eu acho incrível o aprendizado. Sim, meninos, eu quero aprender muito com vocês, porque vocês têm toda uma história cultural. Eu só quero apenas falar. E falar no sentido de mostrar que nós, assim, quanto mais nós nos unirmos, mais pandemias a gente vai sanar mais cedo, mais problemáticas a gente vai conseguir resolver, mais problemas econômicos a gente vai conseguir resolver, mais modelos matemáticos a gente vai conseguir fazer, porque a gente vai ter mais cérebros humanos pensando. Só isso. E sobre repertórios super diferentes, né? A diversidade, eu acho que fala muito sobre isso, né? A soma de diversos repertórios de vida e pensando também em diversidade de racial, de cis e trans. Então, cada um desses está vendo o mundo de uma forma. E eu acho que esse somatório é muito rico, né, Cris?
Muito, Ju. E assim, quem está te falando aqui é uma mulher branca, loura, com 2 mestrados, 2 doutorados, 3 pós-docs, com condições financeiras, casada com um homem, que isso facilita, com filhos. Então, assim, veja bem, eu estou numa condição ainda do gênero feminino de muito privilégio. Então, a minha voz, e por que a Glória é negra, e por que ela é assexuada, apartidária e arreligiosa? Por quê? Porque ela tem que dar voz a tantas outras pessoas que sequer teriam voz ou condição apenas por estereótipos. E são estereótipos burros, né? São estereótipos que nos deixam para trás. Então, de novo, assim, com uma condição de muito privilégio, é minha obrigação social, é minha responsabilidade social estar aqui conversando, estar aqui falando ou estar aqui trabalhando. Maravilha, Cris. Uma coisa que você falou, você fala muito nas suas palestras, acho que podia trazer um pouco mais para cá, é o he for she, né, que a gente falou sobre os homens. O que eles podem fazer, né, para também nos apoiar? Olha, eu vou te falar, eu sou uma super privilegiada, eu tenho tantos he for she's ao meu lado, a começar pelo Google Maridão de novo. Vou traduzir ele por nós, assim, ele por elas, né? Ele por elas. É uma hashtag, é uma nomenclatura que a ONU criou tempos atrás, que é o